Olá, aluno, aluna, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar agora o conteúdo do nosso livro de português. Então já pode abrindo aí o livrinho de vocês, lá nas páginas 6 e 7. Vamos ver o conteúdo da nossa aula de hoje de português. Nós vamos falar sobre um dos processos de formação das palavras. Os processos de formação de outras palavras, a partir de palavras que já existem, eles recebem nomes específicos. Nós vamos conhecer um desses processos hoje. Vamos lá? Esse quadrinho que vocês estão vendo aqui, ele tá lá na página 12 do livro de vocês. Eu peguei do próprio livro de vocês essa explicação. Então vamos lá. A formação de uma nova palavra pela união de outras palavras da língua, ela é chamada de composição. Então quando a gente vai formar uma palavra a partir de palavras que já existem, esse processo é chamado de composição. Uma das formas de composição é unir duas ou mais palavras por meio do hífen, que é aquele tracinho que a gente usa para separar a palavra. As palavras que compõem a formação, elas podem ser da mesma classe gramatical ou de classes gramaticais diferentes. Vamos observar alguns exemplos aí. Trem, bala. Nós usamos duas palavras para formar essa nova palavra. Nós usamos, nesse caso aí, dois substantivos. O substantivo trem e o substantivo bala. A segunda palavra que foi formada a partir de duas palavras que já existem na nossa língua é amor perfeito. Também, aí no caso, são duas classes gramaticais diferentes. Usamos um substantivo, que é a palavra amor, e usamos um adjetivo, que é a palavra perfeito. Terceiro exemplo, sexta-feira. Nós usamos um numeral, a palavra sexta, e nós usamos um substantivo, a palavra feira. E por fim, a palavra beija-flor. Nós usamos um verbo, o verbo beija, e nós usamos um substantivo, o substantivo flor. Beleza? Então essa é uma das formas de composição. Existem duas formas de composição, nós vamos ver mais à frente. Nesse próximo slide, nós vamos relembrar alguns conceitos que nós já conhecemos, tá? Então vamos lá, vamos relembrar conceitos que vocês viram no slide anteriormente. Substantivo é uma classe de palavras que dá nome aos seres e a tudo que está ao redor das pessoas. O adjetivo é toda palavra que se refere a um substantivo indicando-lhe um atributo, uma característica. Não precisa necessariamente ser sempre uma qualidade, tá? O verbo é toda palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. E por fim, o numeral é a palavra que indica os seres em termos numéricos, isto é, que atribui quantidade aos seres ou os situa em determinada sequência. Nós vamos ver a seguir um exemplo com todos esses conceitos que vimos agora. Então vamos lá. Meus amigos fizeram 2 trabalhos maravilhosos ontem. Fizeram está indicando a ação que os amigos fizeram, então é um verbo. 2 é um numeral, trabalhos é um substantivo e maravilhosos está indicando um atributo ao substantivo trabalhos. Então esse é o adjetivo, ok? Vamos voltar para o assunto que estávamos vendo lá no início, tá? A composição, como nós vimos, ela pode acontecer de duas formas, por meio da justaposição e por meio da aglutinação. O que é a justaposição? É quando os elementos são postos lado a lado, sem perder nenhuma letra. Nesse caso, a gente faz uso de hífen, ou não, a gente coloca apenas a palavra uma ao lado da outra, beleza? Vamos ver exemplos. Beija-flor, a gente está unindo duas palavras utilizando o hífen. Passatempo, nós juntamos, unimos duas palavras sem usar o hífen. Segunda-feira e pé de moleque. O outro modo de composição é por meio da aglutinação. É quando os elementos são grudados, de modo que um ou mais elementos, eles perdem alguma letra. E, consequentemente, perde o som, né, daquela letra. Exemplo, embora. Nós utilizamos aí, nós estamos unindo 3 palavras. Em, boa, hora. Nesse caso, quem perdeu a letra foi a palavra hora, perdeu a letra H. O próximo exemplo, planalto. Nós utilizamos 2 palavras, plano e alto. Nesse caso, também perdeu a letra O da primeira palavra. Aguardente. Nós utilizamos 2 palavras, a palavra água e a palavra ardente. Nesse caso, também perdeu uma letra
só que não perdeu o som daquela letra porque ela é repetida, né? Vamos ver a seguir. Eu coloquei aí quais são as páginas que vocês irão utilizar, que nós faremos na nossa aula de hoje, que são as páginas 12 e 13, onde está todo esse conteúdo que a gente acabou de ver agora, certo? E vamos, depois de feito as páginas 12 e 13, vocês seguirão para as páginas 12 e 14, onde está falando sobre ortografia. Nós vamos ver aqui no slide a seguir a observação, esse próprio quadrinho que vocês estão vendo aí, tem aí no livro de vocês. Eu tirei do livro de vocês mesmo, tá? Só pra gente fazer a leitura. Bom, está falando sobre as letras SS, cedilha, SC, XC e S. As letras C e S, elas representam o fonema S em algumas palavras. O que quer dizer o fonema S? Elas têm o som da letra S em algumas palavras. Por exemplo, cinema, cedo, sítio, sapato, pasto, estrela. Então, todas essas palavras que eu disse para vocês agora, as letras C e S, elas têm o som da letra S. Beleza? Bom, a letra, o cedilha e os dígrafos SS, SC, S cedilha e XC, elas sempre vão representar o fonema S. Elas sempre terão o som da letra S. Exemplos: começou, dessa, nascida, nasça e excelente. Certo? E aí algumas observações para vocês. Vocês podem copiar essas observações no caderno, tá bom? Nenhuma palavra da língua portuguesa começa com os dígrafos SS, com cedilha, que não é um dígrafo, com S cedilha, SC ou XC. Então grave isso aí, tá? O cedilha, ele só aparece antes das vogais A, O ou U. Antes das vogais E e I, o C não tem cedilha. Então também grave isso aí, anota lá no caderninho para não esquecer, tá bom? Bom, aí nós finalizamos o nosso conteúdo de hoje. Vocês então farão das páginas 12 e 13 até a página 15. Nós nos encontramos na nossa aula online para fazer a correção, tirar dúvidas e nos encontramos presencialmente, tá bom? Um beijo para vocês.